Oi, gente. Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando-se para a gente falar sobre autoconhecimento. No vídeo passado eu falei sobre as manifestações, falei sobre o caderninho de manifestações e hoje eu vou falar sobre Neville Goddard, que foi a grande inspiração desse rapaz americano que me inspirou a começar a pesquisar sobre esse assunto, certo? Então, Neville Goddard, ele era um autor, né, nascido em Barbados, como eu falei no vídeo passado, e ele tinha uma visão, assim, uma interpretação, vamos dizer, uma interpretação diferente, radical, sobre a Bíblia. Então, todos os ensinamentos de Neville Goddard, você pode encontrar na Bíblia. O que que isso quis dizer para mim na altura? Isso deu para mim segurança e conforto. Por quê? Porque como eu tinha vindo de um contexto de religião, parece que a religião me perseguia. Ao longo da minha vida, parece que a religião sempre estava ali presente, de um jeito ou de outro. E quando eu vi que ele usava a Bíblia, aliás, eu saio da igreja, eu largo religião, mas eu pensava, tem alguma coisa nessa Bíblia aqui. Eu entendi, pela minha experiência, que a religião não era o caminho e tudo mais, só que eu não podia desprezar a Bíblia. Eu pensava, eu não concordo com metade das coisas que tem aí, ou pelo menos da forma com que me foi passado, certo? Mas alguma coisa tem nesse livro. Esse livro não é apenas um livro. Então, apesar de eu ter descartado a religião da minha vida, eu pensava que ali tinha alguma coisa, sabe? Que não era uma coisa, um material descartável, vamos por assim dizer. Então, quando eu vi que o Neville Goddard ele trabalhava com a Bíblia, isso me deu segurança, porque era um livro que, querendo ou não, eu conhecia muitas histórias da Bíblia, me sentia confortável, sabe? Não era uma coisa completamente nova. E aí, eu vou falar de algumas experiências, algumas histórias bíblicas, assim, que conforme eu ia estudando, na visão de Neville Goddard, eu pensava, gente, é isso. Olha, meu Deus do céu, é isso. Antes disso, da gente aprofundar nisso aí, eu queria dizer o seguinte: esse assunto, eu como venho desse contexto de religião, é um assunto muito delicado. A intenção aqui é instruir as pessoas e passar o meu ponto de vista de acordo com a minha experiência, certo? Até bem pouco tempo atrás, não vou mentir, eu tinha essa coisa mais dessa posição de ataque. Tive uma experiência que me ensinou muito em relação a isso, espero poder compartilhar em algum momento essa experiência que mudou completamente meu ponto de vista em relação a isso, porque me irrita saber que existem pessoas que não têm o comprometimento enganarem outras pessoas, usando a religião, né, usando Deus, e aí Deus cada um vê de um jeito, mas enfim, é considerado sagrado para muitas pessoas. Então eu tinha essa, sabe, essa coisa. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que eu fui vendo ao longo do caminho, que eu falei, meu Deus do céu, sabe quando dá aquela explosão na mente? Era isso que eu sentia quando eu ia me deparando com essas passagens bíblicas que Neville interpretava de uma forma completamente diferente. E aí aquilo que as pessoas pregavam sobre aquela mesma passagem na igreja não fazia realmente o menor sentido. Eu vou explicar que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Aquela passagem aonde eu vou pegar aqui no meu livro para falar certinho para você. E você pode pesquisar. Se tiver alguma coisa errada, algum comentário que vocês queiram fazer, corrija aí nos comentários e a gente vai daí. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui está na Bíblia. Um homem não pode receber nada a menos que seja dado a ele do céu. João 3:27. Aí tá lá, outra passagem. O reino do céu está dentro de você. Lucas 17:20.
Gente, não sei porque que eu fechei aqui. Deixa eu deixar aqui como referência. O que acontece? Eu sempre via muitas... Existem outras várias passagens, eu vou estar falando sobre esses assuntos aqui. Existem várias outras passagens que mostram pra gente o porquê que dá tanto problema quando o assunto é religião, porque as pessoas estão interpretando coisas de formas que não são as formas corretas. E aí você, com todo direito, pode me dizer, mas quem é que disse que esse Neville Goddard está interpretando as coisas da forma correta? Pois é. A gente não tem como confirmar, essa é uma grande verdade. A gente não tem como confirmar. Em tese, olhando pelo prisma da religião, o que precisaria acontecer para a gente poder confirmar e acabar de vez com essa problemática que a religião muitas vezes traz porque te limita? É Deus descer e falar, olha, não é assim, é assim. Só que vamos combinar que não tem nada a ver essa ideia, né? Isso é uma coisa que não vai acontecer, certo? Até porque, pelo menos na minha interpretação, Deus não é um homem, né? Não é uma pessoa. Então, enfim, existem várias coisas para serem que poderiam ser discutidas nesse aspecto. Agora veja, quem foi que disse que Neville Goddard que está interpretando a situação de uma forma correta? Eu não sei, eu não tenho como afirmar nem que é ele, nem que é o pastor, nem que é o padre. O que eu acho, com o meu senso crítico, certo? O que eu acho, não o que o pastor disse, não o que o padre disse, o que eu acho é que é o que faz mais sentido. Então, por exemplo, vamos assim, ó, numa visão religiosa, numa visão de igreja, o homem não pode receber nada a menos que seja dado a ele do céu. Aí já se remete ao quê? Ao céu, né? O céu. É que muita gente tem essa crença de que o céu é lá em cima e Deus está lá, enfim. E aí, numa outra passagem que está na Bíblia também, já diz: o reino do céu está dentro de você, certo? É igual, para mim, é igual o céu e o inferno. Aliás, céu, aí ó, e inferno. Eu, Silvana, não acredito em céu e inferno, não acredito que sejam lugares físicos. Isso se refere sim a um estado mental. Pensa, uma pessoa que vive, e lembrando que eu não sou dona da verdade, tá? Essa é apenas a minha mera interpretação, você tem todo o direito de não concordar, de achar ridículo, inclusive, o que eu tô falando, inclusive de comentar, fica à vontade para comentar. A gente quer crescer, a gente quer mais opinião. E eu acabei me perdendo. Mas vamos lá, então, céu e inferno para mim é um estado mental, é um estado de espírito. Por exemplo, aquela pessoa que briga com todo mundo, que está discutindo com todo mundo o tempo inteiro, ela está vivendo um verdadeiro inferno. E a pessoa que vive em paz, a pessoa que tenta conviver em paz com as outras pessoas, tenta tirar por menos, tenta não estar naquela energia de confusão, pronto, ali é o céu, é uma pessoa que vive no céu. A Bíblia, aliás, isso é uma coisa que eu sempre considerei, ela é muito metafórica. Tem coisas ali que não tem como você levar ao pé da letra, certo? Então, basicamente, Neville Goddard, por isso que eu gosto tanto dele, ele pega a Bíblia e ele fala, olha, o verdadeiro significado é esse aqui. E aí o que acontece? Quando você se coloca a pensar, você fala, cara, é isso. É óbvio que é isso. Faz todo sentido ser isso. Então, para a gente fechar, eu vou dar mais um exemplo. E esse exemplo eu já vou até fechar aqui. Não vou mentir, me veio aqui agora na cabeça, não pesquisei sobre, certo? Então, vocês podem fazer as pesquisas de vocês. Que é o seguinte. A Bíblia fala, eu não vou saber, desculpa, realmente veio aqui na hora a inspiração. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, certo? Eu nunca concordei com isso e, olhando a frase dessa forma crua, eu nunca concordei e jamais concordarei. E tem muita gente que não concorda também. E tem muita gente que interpreta isso de formas diferentes. A grande verdade é que isso, quando é interpretado ao pé da letra, isso dá problema.
Porque se você analisa da forma mais rasa possível, a mulher tem que ser submissa ao homem, aí tá, vai ter gente que vai falar, não, submissa quer dizer que ela está numa submissão, numa missão junto com ele, aí sei lá, várias coisas que as pessoas vão dizer, mas o fato é que muita gente que levou ao pé da letra, né, e penso tanto de mulher que já sofreu, que acabou vivendo uma vida mega infeliz, porque olhando ali essa interpretação crua e tosca, ela pensava, não, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Então ela fazia, enfim, fazia tudo que o marido mandava, enfim. E fico pensando quantas mulheres não foram infelizes por causa de uma interpretação mal feita de uma coisa que, se você parar para pensar no final do dia, você pode interpretar do jeito que você quiser, entende? Porque, pensa, gente, imagina assim, ó, imagina que Deus, eu já tive muito essa discussão lá no passado, não tenho mais, mas imagina que Deus, é aquela história, né? Qual que a religião tá correta? Deus, se fosse uma pessoa, teria que ser um ser muito sádico para jogar assim a Bíblia e falar, ó, cada um que interprete da forma que quiser, e ai de quem interpretar errado. Você entende? Não faz nem sentido isso. Então, acho que a gente tem mais é que usar o senso crítico. Não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona para um, tem aquilo que funciona para outro, mas tem coisas que, se mal interpretadas, podem ser muito perigosas, certo? E eu acabei me perdendo no que eu estava falando. Então, qual é a versão de Neville Goddard para essa passagem bíblica que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem? Vamos lá. Essa foi uma das que mexeu com as minhas estruturas. Que eu falei, gente, esse homem, ele, meu Deus, eu preciso sugar o que eu tiver que sugar desse homem. Vamos lá. A mulher tem que ser submissa ao homem. Na visão, na tradução de Neville Goddard, o que seria o consciente, o homem, e o que seria o subconsciente, a mulher, é uma metáfora. Então, a mulher tem que ser submissa ao homem, ou seja, o subconsciente tem que ser submisso ao consciente, ou seja, ele tem que obedecer ao consciente, que no caso, nessa metáfora, é o homem. Então é assim, ó, quando a gente está crescendo, né, a nossa mãe fala assim pra gente, a gente pede um brinquedo e ela diz assim, eu não tenho dinheiro, você acha que dinheiro é fácil? Dinheiro não dá em árvore não, menina. Pronto. Essa foi a mensagem passada para o seu consciente. O seu consciente vai passar essa mensagem para o subconsciente e o subconsciente vai apenas obedecer. Ele não vai questionar. Submisso. Subconsciente, mulher. Consciente, homem. Subconsciente, mulher. Consciente, homem. O consciente vai falar e o subconsciente vai obedecer. Ele vai ser submisso ao consciente. Ele não vai questionar. E aí ele vai tentar te proteger. Do quê? De dinheiro. Ou outro exemplo em relação ao dinheiro, que é o que geram essas crenças limitantes, porque o subconsciente ele não questiona, ele só obedece. Dinheiro é sujo, lava a mão. Quando você pega em dinheiro, vai lavar a mão. Porque dinheiro é sujo. E realmente, de fato, dinheiro é sujo. Só que, de novo, o subconsciente ele não questiona. Ele só obedece. Então, o que ele pensa? O que ele passa a pensar? Dinheiro é algo ruim. Eu tenho que proteger essa pessoa de dinheiro. Então, é aquela pessoa que vai estar com essa crença limitante, com aquela programação de que dinheiro é sujo. Então, o seu subconsciente vai ficar tentando te proteger daquilo. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas vamos voltar aqui na questão da interpretação. Então, entende? A importância da gente desenvolver o nosso senso crítico. Quando a gente não desenvolve o nosso senso crítico, outras pessoas desenvolvem pela gente. Então, por exemplo, o pastor falou isso. Isso aí foi o pastor falando, a interpretação dele. O que eu acho? O que eu penso disso? Deixa eu refletir sobre esse assunto? Deixa eu ver o que isso pode querer dizer? Porque se você parar para pensar, não faz realmente o menor sentido. Deus, sendo ele uma pessoa, uma força criadora, ele jamais diria, a mulher tem que ser submissa ao homem, ponto final. Isso é a minha opinião. Então, assim, olha que interessante. Olha que metáfora maravilhosa. Aí eu te pergunto, qual dessas duas interpretações tem mais valor? Qual dessas duas interpretações dá para você trazer para a vida de uma forma que vai te agregar mais? Para mim é essa de Neville Goddard, como sendo o subconsciente sendo a mulher
e o consciente sendo o homem, e a mulher tem que ser submissa ao homem, ou seja, o subconsciente tem que ser submisso ao consciente. Deixa eu me atrapalhar aqui. Ou seja, o subconsciente, a mulher, o consciente, o homem, a mulher tem que ser submissa ao homem, o subconsciente tem que ser submisso ao consciente, ou seja, aquilo que entra no seu consciente vai para o seu subconsciente, fica gravado ali, ele não questiona, ele simplesmente obedece e é submisso. Então é isso para o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada para você que ficou até aqui, até o final desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem. E até o próximo vídeo. Fiquem bem e até o próximo vídeo.